Ninguém está muito percebendo, mas aquele grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, não terminou ainda. Porque o objetivo era tirar a esquerda do poder e dar esse poder para a direita. Para a direita, não para a extrema direita. Esse acordo está para ser encerrado agora. Dezembro, janeiro, está para ser finalizado. O poder vai ser entregue para a direita dos sonhos, que não é Jair Bolsonaro. Eu vou te contar quem é. Assista esse vídeo até o final. Vem comigo. Olá, como que você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto? Porque é o seguinte, lembra da famosa frase do Romero Jucá? Do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo? Precisava tirar a Dilma do poder. Precisava tirar o PT do poder, que já eram 4 eleições seguidas, e devolver esse poder para a direita. O problema é, tudo estava caminhando para isso, mas cadê a direita para vencer a eleição? O Alckmin, ninguém nem lembra que ele estava lá na eleição. Meirelles, Amoedo, todo mundo fez vergonha. O Meirelles ficou atrás do Cabo Daciolo. E quem estava ali na vez? Jair Bolsonaro, extrema direita, com um discurso complicado de fechar Congresso, de fechar STF, mas não tem tu, vai tu mesmo. Pega esse cara aí porque é melhor do que deixar o Haddad ganhar. Isso é nítido que aconteceu em 2018. Vamos de Bolsonaro. Mas Bolsonaro nunca foi a primeira opção da direita. Foi a bola da vez. Não tinha quem ser, vai tu mesmo. E foi Jair Bolsonaro. Mas algumas coisas ficaram assim de salvaguarda. Nós sabemos que esse cara é incompetente porque ele mesmo falava. Lembra na campanha que ele falava assim? Eu não entendo de economia, mas eu vou ter um ministro da economia. Eu não entendo de saúde, mas eu vou ter um ministro da saúde. Então ele sempre falou que ele mesmo é incompetente. Isso nunca foi dúvida para ninguém. E estamos falando de dinheiro. Então temos que ter algumas salvaguardas. Não vamos deixar esse cara à vontade. Vamos manter ele na linha dura aqui, ó. Tinha variações no TSE, pelo menos 8, pedindo a cassação da chapa de Bolsonaro, porque foram cometidos crimes durante as eleições e tinham as ações lá. O que a Rosa Weber fez? Sentou em cima dessas ações em 2018, deixou ter a eleição, Bolsonaro ganhou, não julgou em 2019, não julgou em 2020, ficou sentado em cima das ações lá. E agora que trocou a presidência, trocou no meio do ano, né? Assumiu o Barroso, Luiz Roberto Barroso. Ele assumiu e tirou aquilo tudo da gaveta. Por que será que marotamente agora ele resolveu julgar essas ações? É muito interessante para Rodrigo Maia e para toda a direita que essas ações sejam julgadas agora e não lá atrás. Porque quando você caça a chapa por um crime eleitoral, se essa cassação acontece antes da metade do mandato, você é obrigado a convocar novas eleições diretas. Então, o presidente do Congresso ia assumir, você tira o presidente, tira o vice, assume o presidente do Congresso e ele tem 90 dias para fazer outras eleições. E aí todo mundo ia votar. Não é isso que eles queriam. Eles queriam tirar o presidente e o vice, se fosse necessário, e fazer novas eleições indiretas, porque aí só os deputados iam votar e é mais fácil eles fazerem o conchavo deles. Chegou o novo presidente do TSE no meio do ano, Luiz Roberto Barroso, começou a mexer nos crimes eleitorais. Vamos ver essas ações. E a pior delas, que é a que diz que houve disparos ilegais de WhatsApp, disparos pagos com dinheiro de empresas, ela vai ser votada em dezembro agora. Em dezembro. Aí você vai para lá para pensar, mas ninguém vai tirar Bolsonaro. Bolsonaro se aparelhou, Bolsonaro é blindado, Bolsonaro é protegido. Aí é que você se engana. Bolsonaro não é nem um pouco blindado. Sabe por que a gente tem essa sensação? Por causa do cargo de presidente da República. Mas você lembra que ele estava desesperado para interferir na Polícia Federal? Por que ele queria tanto interferir se ele fosse blindado? Ele não é blindado, é porque ele sabia que ele tinha perigo. Ele não tem a blindagem que ele queria, poderiam vir problemas dali e os problemas estão vindo. O Ministério Público do Rio de Janeiro investigou com o apoio da Polícia Federal e o filho dele, Flávio Bolsonaro, foi denunciado. Está na justiça. A ação chegou à justiça. Ele oficialmente é considerado pela justiça agora um líder de organização criminosa. Ele está denunciado. Vai ter um julgamento, ele pode ser absolvido, como pode ser condenado, mas ele já está denunciado. Em dezembro, quem vai ser denunciado é o Carlos. O Carlos vai ser denunciado pelo Ministério Público com a ajuda da Polícia Federal, que ele tanto quis interferir. Eles não são blindados. A gente vai ter 2 filhos do Jair Bolsonaro denunciados por corrupção. Fica difícil manter a imagem de família perfeita. E aí você fala, isso vai derrubar o pai?
Isso sozinho não vai derrubar o pai porque não são crimes do pai, mas o cenário começa a mudar. Vai somando 2 filhos denunciados na justiça em dezembro. Mas o auxílio emergencial que vai acabar. A popularidade de Jair Bolsonaro era a pior da história para um começo de mandato. Aumentou na pandemia, por causa do auxílio emergencial. O povão recebeu dinheiro, não importa de quem, o povo fica feliz. Vai acabar, só que o cenário econômico é horrível, as pessoas não têm mais emprego, não tem mais seguro-desemprego e não tem mais auxílio emergencial. Pelo menos 40 milhões de pessoas não vão ter o que comer em janeiro. Então você percebe que o cenário começa a mudar. Além disso, Jair Bolsonaro vai ter que sentar no banquinho dos réus, na frente da Polícia Federal, por causa daquele inquérito que estava investigando a interferência na Polícia Federal. Lembra disso? A acusação do Sérgio Moro? Ele vai ter que sentar como réu. Ele vai ter que dar depoimento. Um filho denunciado, outro filho denunciado e o pai sentado no banco dos réus. Mais o inquérito das manifestações antidemocráticas, que pega o gabinete do óleo, pega o Carlos Bolsonaro e pega o Eduardo Bolsonaro. Mais o inquérito das fake news, mais a CPI das fake news e mais todas as outras ações que estão lá no TSE. Você percebe que a coisa complicou? A situação dele começa a ficar muito complicada. E no meio dessa loucura ele fica destemperado. Quando ele está destemperado, o que ele faz? Ele entra numa guerra de vacina. Ele entra numa guerra de vacina. Quem da população vai ficar a favor dele se ele está sendo contra a vacina no meio de uma pandemia? Mas ele, destemperado, compra a briga com o Joe Biden. Veja, ele já comprou briga com a China por nada. A China não fez nada contra a gente, foi o Eduardo Bolsonaro fazer tweet lá, o Weintraub foi atrás, o Ernesto Araújo foi atrás, arrumaram crise diplomática com a China, arrumaram crise diplomática com a Argentina. Lembra que ele disse que a Argentina estava elegendo bandidos de esquerda? Pronto, a Argentina era o nosso maior consumidor, eles compravam produtos brasileiros, começaram a comprar da China. A China, que comprava nossa soja, começou a comprar soja da Tanzânia. Prejuízo, dinheiro no bolso para o agronegócio. Ele atacou o Macron, ele atacou a Michelle Bachelet do Chile, ele atacou a Angela Merkel. Ele se isolou no mundo e o único onde ele podia se segurar era o Donald Trump, vence o Biden. E agora ele fala que ele é contra o Biden, que não aceita a vitória. Gente, o Biden não fez nada para o Brasil ainda. O cara nem assumiu, ele já arrumou briga com o Biden. Então, quando você já tem briga com a China, que é o maior parceiro comercial, a Argentina, que é o terceiro, ele conseguiu briga agora com o segundo, que são os Estados Unidos. Isso é prejuízo para os poderosos. E aí ele inventa a história da pólvora, que se não tem mais saliva, tem que ir para a pólvora. Perde o apoio do exército, porque é muito fácil do gabinete em Brasília você falar que vai invadir a Venezuela. Mas você não vai, né? Quem vai é o exército. E lá tem o exército russo e o exército chinês esperando. Imagina o exército brasileiro chega lá de peito aberto contra o exército russo e o exército chinês. Agora ele compra briga, quer fazer gracinha com o exército americano. Vai o exército brasileiro de peito aberto contra o exército americano? Não vai. Ele perdeu as Forças Armadas. As Forças Armadas estão vendo que ele vai usar a credibilidade da instituição do Exército para benefício próprio. Eles vão desembarcar do governo. A partir do começo do ano que vem, vai ter uma reforma ministerial e os militares vão sair. Eles estão percebendo que só está sobrando a rebarba desse governo. Para começar, quem manda no governo é o Centrão. Eles perderam relevância. Só que agora, tudo o que acontece estoura nas Forças Armadas. Lembra no meio do ano? O Gilmar Mendes, de férias em Portugal, falou que o exército estava se associando a um genocídio estando dentro desse governo, está sobrando para eles. Então, em pouco mais de um mês, dezembro, janeiro, nós vamos ter o exército desembarcando do governo, o Flávio, que já foi denunciado na justiça, o Carlos, que vai ser denunciado, o Jair Bolsonaro sentado na frente da Polícia Federal, depondo por causa do inquérito lá do Sérgio Moro, todos os outros inquéritos, as outras CPIs e mais as ações do TSE, mais a briga que ele está arrumando no cenário internacional, ele virou sinônimo de prejuízo. E nesse cenário, temos o Rodrigo Maia, que é tão direita quanto o Jair Bolsonaro, mas não é histérico. O Rodrigo Maia, se você reparar, todas as últimas entrevistas que ele deu, ele se coloca meio que como porta-voz do mercado financeiro. Então ele fala que a urgência é aprovar o orçamento para 2021, que tem que ver a aprovação da PEC emergencial. Primeiro você tem que aprovar essa PEC emergencial para aprovar o orçamento. Ele fala sobre isso daí, ele fala que não pode furar o teto de gastos, que não pode ter responsabilidade. É tudo o contrário que o Bolsonaro faz. Então, todo o cenário está sendo preparado para que o Barroso agora pegue essa ação que ele já disse que vai pôr em votação em dezembro,
Passou as eleições, ele põe em votação, começou a votação, alguém pede vistas, espera virar o ano, votam, dá licença, seu Jair Bolsonaro, seu Hamilton Mourão por aqui, agora nós vamos colocar aqui o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, ele tem 90 dias para convocar novas eleições, fazer uma eleição indireta entre os deputados e elegem o Rodrigo Maia, que tem trânsito com todo mundo, conversa com todo mundo, a eleição sendo lá dentro ele ganha. E aí se consolida o golpe, que era tirar a esquerda e entregar o poder para a direita, não para a extrema direita. Nunca foi desejo de ninguém entregar o poder para a extrema direita, e sim para a direita. Aí se consolida o golpe. Será que o Barroso vai fazer isso? O Barroso não é amigo do Bolsonaro? Ele é presidente do TSE, mas ele não é amigo? Ele é amigo do Sérgio Moro, ele é lavajatista. Em todas as votações no STF, ele sempre vai alinhado com Fachin, com Carmen Lúcia, com o Fux. O Barroso é lavajatista. Esse pessoal não pode ver Bolsonaro na frente. Agora, os inimigos... Sabe o Cazuza que falava meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder? Os inimigos de Bolsonaro estão no poder, porque no TSE o Barroso é lavajatista, o Fux é lavajatista, o Rodrigo Maia é opositor ferrenho de Bolsonaro, eles não estão nem se falando mais. O Maia brigou com o Paulo Guedes, as equipes não se falam e ele se choca com o Bolsonaro. O único que ainda apoia é o Alcolumbre. Mas o Alcolumbre vai ter que sair da presidência porque não pode ter reeleição dentro do mesmo mandato. Ele vai ter que sair. Então o único parceiro dele vai ter que sair forçosamente. E o Rodrigo Maia, ele sai, mas ele não deixa de ter influência, porque ele tem a Câmara dos Deputados na mão. Então o cenário está montado. Se vai acontecer, ninguém pode garantir. Mas essa cassação da chapa ficou guardada na geladeira esse tempo todo porque não era o momento de tirar. Ninguém tinha nem candidato para uma eleição em 2019, em 2020. Agora a pandemia já está mais controlada, podemos ter vacina, a economia está em frangalhos, não é Paulo Guedes que vai consertar, não é Jair Bolsonaro que vai consertar, ninguém aguenta mais Bolsonaro arrumando encrenca e nós temos uma opção também de direita que vai fazer tudo que o Bolsonaro não fez até agora, tudo que o Paulo Guedes fez. A direita não engole que Paulo Guedes em 2 anos não conseguiu privatizar uma única empresa. Ele não conseguiu privatizar uma única empresa, ele não gerou um único emprego. O dólar a R$5 não é pandemia não, o dólar está a R$5 desde janeiro. A gasolina, no preço que está assim desde janeiro, não tem nada a ver com a pandemia. A economia brasileira está em frangalhos e eles não vão ficar tomando prejuízo. O cenário está montado. A partir de agora, acabando o auxílio, caindo a popularidade, os filhos sendo denunciados, Bolsonaro sentado, passando no Jornal Nacional, ele tendo que responder, o cenário se mostra. E aí você tira dele, sem grandes traumas, coloca na mão do Rodrigo Maia e a direita toda fica feliz. O cenário está montado. Eu quero dizer o que você acha, tá? O que você acha que pode acontecer? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler os comentários depois. Pode ser? Escreve para mim. No final eu vou deixar o nome de quem ajuda o canal no Apoia-se. Se você também quiser ajudar a produção de conteúdo, o link está aqui embaixo. Você dá um cliquezinho, vai lá no Apoia-se e faz sua contribuição. Um grande abraço, eu já fui.